E de imediato passamos ao deputado Elton Weber para falar sobre desafios e oportunidades de comercialização de produtos da agricultura familiar. Eu quero desejar a todos uma boa tarde e, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao SENGE pelo convite que me foi feito, pelo Azambuja, vou dizer assim, nosso amigo, e também pelo César, por poder estar aqui nesta tarde, conversar um pouco sobre o tema dos desafios e oportunidades de comercialização da agricultura familiar. E ao saudar a nossa direção do SENGE, eu quero aqui parabenizar todos os engenheiros que terão a sua data no dia 11, se eu não estou enganado, segunda-feira é o dia do engenheiro. Parabéns a todos estes que atuam neste segmento e nesta área. Da mesma forma, também não podia deixar aqui de mencionar de que o SENGE faz 75 anos. É certamente uma das entidades, organizações e instituições do Estado do Rio Grande do Sul com uma maior vivência dentro do segmento rural e tantos outros. Eu estou me referindo mais ao rural, que é da área de onde eu venho. Então, eu queria fazer estas 3 observações e parabenizá-los e cumprimentá-los por todo este trabalho. Aqui, antes, quando foi apresentado de quem eu sou, teve uma lista grande de coisas que foi dito, Aloysio. E, muitas vezes, quando a lista fica grande, Vilmar Leite, é porque o cara está ficando velho, né? Então, também, isto faz parte. Mas eu queria resumir um pouco daquilo que eu faço da seguinte forma. Eu sou agricultor de profissão, nascido no município de Nova Petrópolis. Eu sou técnico em agricultura e pecuária, não tenho ensino superior e, como foi dito, eu atuei por muitos anos e atuo ainda na área cooperativista e sindical. E estas atividades eu faço por opção e se transformaram posterior a isso na minha atividade profissional e que me levou a ser hoje um deputado estadual. E eu quero dizer para todos os senhores e senhoras que eu não tive, até 2 anos e 9 meses atrás, eu nunca ocupei nenhum cargo político. Eu não fui prefeito, nem vereador, nem vice-prefeito. Admiro pessoas que assumem esses cargos, porque eles são necessários. E quero dizer que esses 2 anos e 9 meses que eu estou no mundo político, eu vi muitas coisas que eu não gostaria de ter visto, mas, por outro lado, eu quero afirmar a todos os presentes aqui que é de suma importância e necessidade de que as pessoas, e principalmente os que estão na agricultura familiar ou neste segmento, participem da política. Porque não adianta nós dizer é aqueles lá. Sim, tem muita coisa errada. Eu estou falando isso porque eu quero fazer um link com aquilo que foi dito aqui pelo senhor que me antecedeu, que era do Ministério Público, que falou que não adianta nós só falarmos disto, nós temos que nos envolver. E eu acredito que o movimento nosso começa a partir da atitude de cada um de nós. E quando nós temos eventos como estes, eu quero mais uma vez fazer referência a isto, a Zambuja e César e aos demais diretores aqui do SENGE. Eu estava comentando com o Aloysio, se é assim que eu posso chamá-lo, né? Nosso amigo da Emater, muitos anos. Mário, desculpe. Aloysio é outro. Aloysio é o presidente do sindicato lá do meu município. O Mário, que nós poderíamos, quem sabe, no ano que vem, ou no próximo encontro, quando ele acontecer, eu quero me prontificar, junto com as comissões que eu coordeno e as frentes parlamentares, trazer público também que sejam, talvez, dirigentes sindicais de cooperativas em maior número que está hoje. Eu creio que aqui está uma plateia muito importante, que é importante estar aqui, mas nós podemos agregar estes. Pessoas ligadas à agroindústria, às feiras, temos a nossa cooperativa aqui, o Charles, que eu quero cumprimentar, da cooperativa, que aqui vem expor depois, da mesma forma também saudar o nosso colega aqui, o Francisco. Eu vou iniciar, pessoal, dizendo algumas coisas... Desliguei. Não? Este aqui, desculpe, só passar. A tecnologia nem sempre é o mais forte, certo? Eu quero falar rapidamente sobre algumas questões que eu considero fundamentais quando a gente trata da agricultura familiar. Certamente muitos dos senhores e senhoras já viram essas imagens. Do total de estabelecimentos do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos
86% são de agricultura e pecuária familiar, apenas 14% não. Alguns dados que eu vou apresentar aqui não são no sentido da gente causar um debate ou uma briga de dizer quem é o mais ou menos importante. Da área ocupada, a agricultura familiar, com os seus 86% de estabelecimentos, ele ocupa 30,55% e a agricultura patronal 69%. Da mesma forma, no que tange à produção, apenas para elucidar, ali estão os números. 87% da mandioca, do feijão, do milho, do feijão 70%, 46% do milho, e vai seguindo, que eu penso que eu não preciso repetir todos eles. Também, no que diz respeito à produção de alimentos, na área do leite, 58% da produção, da agricultura familiar, das aves, suínos e bovinos. Isto mostra, com certeza, a importância que o segmento tem para a produção de alimentos. E quando nós falamos das oportunidades e desafios da comercialização e da produção da agricultura familiar, não podemos deixar de olhar para isto. Até porque a agricultura familiar tem um papel fundamental, que é, em primeiro lugar, a produção de alimentos. Além disso, também a agricultura familiar tem mostrado, em todas as regiões onde ela atua, que ela também é uma grande parceira do meio ambiente, em diversos exemplos que nós podemos citar. Da mesma forma, tem se verificado com inúmeras iniciativas também que muitos agricultores familiares estão entrando numa área também da produção de energia. Foi referenciado aqui pelo MDS programas que existem em nível de governos, mas também muitas experiências temos aqui no nosso estado também, além da diversificação da produção. Existem casos, sim, mas na sua grande maioria a agricultura familiar é um exemplo também vista como diversificação da produção do meio rural. Da mesma forma, também eu queria aqui trazer uma imagem daquilo que nós estamos vendo e sendo comentado a toda hora, que é a questão da população a nível de mundo e da necessidade de alimentos para a produção. Certamente também uma imagem repetitiva, mas também para lembrar da importância de que tem o fato da produção de alimentos que tem a ver com o tema que estamos tratando aqui. Presume-se ou estima-se que em 2050 teremos 9 milhões de pessoas habitando o planeta. Estamos hoje em torno de, esses 6,6 certamente já estão chegando aos 7 bilhões de pessoas no mundo. Da mesma forma, a necessidade de alimentos, ela é premente para os que existem e já temos dados, talvez eles possam ser não exatamente a realidade, mas estima que se perto de 1 bilhão de seres humanos no planeta passa fome ou não tem o que comer completamente e a maioria destes sobrevive com menos de $1 por dia. Então, o desafio para a produção de alimentos e o combate à fome, ele é muito grande. Podem dizer, mas no Brasil isto melhorou. Sim, melhorou muito. Temos que reconhecer tudo aquilo que foi feito, mas temos também na mazelas segmentos que têm esse problema. Então, eu, apenas para ilustrar essas questões, eu faço essas observações. Da mesma forma, quando nós olhamos os desafios, eu vou pular uma lâmina agora para voltar nela depois, se me ajudar aqui. Importante frisar que, na questão das oportunidades e na comercialização, existem os diversos programas, e eu não vou repetir muito o que aqui foi dito pelo MDS, que são o PA, o PENAI e o PGPAF. Todos eles desenvolvidos nos anos, respectivamente, aqui colocados. Porém, também, mesmo, e nós temos que elogiar tudo isto que se trabalhou e se conseguiu, e eu tenho que fazer aqui uma ressalva muito importante, que esses são programas constituídos, Iberê de Mesquita Orsi, que representa aqui a nossa Secretaria do Desenvolvimento Rural, parceira de tudo isto que eu estou falando, certamente com a MDS, foram construídos com a ajuda também de entidades, pessoas cooperativas, que elaboraram isso junto com governos. Isso é importante frisar. O meio rural, a agricultura familiar como um ator propositivo de políticas públicas. Falo isso porque os movimentos sociais, a FETAG é uma entidade a qual eu presidi, e tantos outros, Emater, entidades como o próprio SENGE, enfim, todos esses estiveram envolvidos. Então, temos que valorizar isto que se construiu. Porém, neste último ano, surgiram algumas preocupações agora, Francisco,
de que os orçamentos para estas políticas públicas e programas vão ter cortes substanciais. Ou está previsto para 2018 cortes fortes. Creio que ainda estamos em tempo de, até o início do ano que vem, trabalhar a mudança disso. Eu estou colocando alguns números ali, 2015 os valores, 2016 no programa de aquisição de alimentos e a previsão no orçamento. Eu estou chamando a atenção para isto porque isto pode vir a prejudicar todo um sistema que se criou e que cooperativas e agricultores se organizaram para trabalhar nesse sentido. O outro ali, que eu poderia colocar também, do PA da mesma forma, dos programas oficiais de comercialização de produtos, todos eles vão nesta linha, por isso que eu queria aqui trazer um pouco esta preocupação também para enriquecer o nosso debate da mesma forma. A comercialização de produtos agropecuários e assim por diante. E penso que é importante a gente também ter isto presente, porque milhares e milhares de pessoas se organizaram para produzir para esses programas, e aqui muito bem explanado pelo representante do MDS, o Francisco, Dr. Caio Rocha, que tem trabalhado muito forte nisso. Estamos à mercê, e certamente vai ser liberado os 17 milhões para a compra de leite em pó, por causa da crise do preço do leite. Então, é importante frisar a necessidade dos programas, mas também eu queria elucidar aqui esta preocupação com a questão referente ao orçamento para o próximo ano. Mas eu quero voltar aqui, se eu conseguir. Não está, espera aí só um pouquinho. A este quadro. Talvez esse quadro aqui não tenha diretamente a ver com o tema, mas indiretamente sim. Este é o Orçamento Geral da União executado no ano de 2016, 2,572 trilhões de reais. Importante chamar a atenção de que, talvez não dá para enxergar muito embaixo, a agricultura, os programas de forma geral, ficaram no conjunto de tudo com menos de 1% do orçamento. Aí, se nós olharmos para um outro quadro de juros e amortização da dívida, que está no orçamento, são 43,94%. Podemos arredondar para 1 trilhão e quase 100 bilhões de reais. Aí podem dizer, mas o que isso tem a ver conosco? Com a agricultura familiar, com a produção de alimentos, com os programas? Na minha opinião, tem tudo a ver, quando nós olhamos para este quadro. Não somente para a questão do 0,77 ou menos de 1% do orçamento no setor da agricultura. Eu faço só um questionamento, depois eu não vou mais, eu vou tirar essa lâmina, inclusive, aqui da tela. Se fala muito em reformas. E já foram feitas vários debates sobre diversos setores, trabalhista, previdenciário e tudo mais, que eu tenho posição pessoal em questiono muito essa questão. Porém, a reforma do sistema financeiro, será que não seria muito importante também ser discutido? Quando num país, alguém de nós que é um poupador, que conseguiu juntar alguns reais para colocar na poupança, Charles, ele recebe 6% ao ano, por aquela remuneração daquilo que ele economizou. Mas o sistema financeiro, de forma geral, cobra entre 12% a 18% sobre os títulos da dívida da União, daquilo que o Estado brasileiro deve. Eu queria fazer apenas esta ilustração, porque isto tem a ver quando 43% do orçamento de um país, ou de uma Estado, enfim, vão para um lugar, isto afeta tudo o que nós fazemos todos os dias. E está na hora também, e eu hoje estou no mundo político, de nós abordarmos estes temas. Existem também, e tem que se dizer, que a vontade política de ter mais recursos para um setor faz parte. Mas nós não podemos ignorar também esta questão. Eu sei que isto é polêmico, que estou dizendo aqui, mas isto faz parte da discussão nossa como cidadãos também. Desculpe, Zambuja e César, mas eu queria trazer este tema para nós elucidar um pouco, muitas vezes, também o que nós fazemos no nosso dia a dia, e às vezes não
colocamos este tema também em pauta. Faz parte dessa discussão. E não quero que fique uma crítica porque agora o MDS tem programas e não faz isso. Não. Eu quero levantar aqui preocupações, e esta é a minha função também como um agricultor, hoje político, mas uma pessoa sempre vinculada ao cooperativismo e sindicalismo, e eu acredito que as entidades e segmentos organizados podem e já fizeram muitas vezes a diferença naquilo que se produz ou se faz nesse nosso meio. Eu quero aqui rapidamente falar sobre também essas oportunidades. Falei um pouco dos problemas, dos desafios, mas nós temos oportunidades também. E temos visto oportunidades muito interessantes para a comercialização e o destino da produção familiar. Além do setor cooperativo, que o meu colega depois, o Charles, vai falar, vem daqui de uma cooperativa que tem um trabalho muito importante na região do litoral e outros lugares também. Eu quero falar um pouco das feiras municipais, que é a aproximação. Em primeiro lugar, é um espaço de comercialização que tem crescido muito nos últimos anos. Isso é fato. Tem aproximado e tido a condição de aproximar o consumidor e o produtor. Este é um aspecto que certamente é muito importante e que temos que trabalhar para que isso aconteça mais. Até porque o produtor sabe o que ele fez, como ele produziu. E de mais a mais, os consumidores, na sua grande maioria, já aprovaram isto. Aquilo que o agricultor faz e leva para o mercado para vender, há uma procura muito grande por essas feiras. A troca de experiências, as práticas de como produzir, inclusive, tem espaço nessa discussão das feiras municipais. E não podemos deixar de colocar aqui um item muito importante. Cresce a cada momento, a cada semana, a procura e o consumidor quer o produto orgânico, agroecológico, produzido, sustentável e tudo mais. Isto é uma tendência e que é uma oportunidade importante, por isso que é importante, eu foco um pouco forte essa questão do apoio às políticas públicas que possam trazer para dentro deste mundo os agricultores com programas de apoio entre o consumidor e também o produtor. Agroindústria familiar. Um outro aspecto, gente. O consumidor já aprovou isso. Não precisamos mais discutir se isto vai ou não vai ser é uma tendência. Isto está consolidado em feiras e em muitos lugares. Nas maiores feiras agropecuárias, grandes, médias ou pequenas no nosso estado, municipais, Iberê ou não, aonde a nossa Secretaria do Desenvolvimento Rural, a Emater e as entidades estão presentes, o lugar mais visitado é o espaço da agricultura familiar, onde estão estes produtos. Então, é isto, as receitas, eu acredito que estão postas. E nós também temos claro de que nós precisamos ter sempre em mente de que uma forma muito interessante e já comprovada de agregar renda na propriedade é a agroindustrialização. Inclusive, há um dado numa pesquisa feita pela FETAG, pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que atua muito forte junto nas feiras, com cooperativas e mais segmentos e organizações sociais, de que em 76% das propriedades de agricultores e agricultoras familiares, há uma agroindústria, 76% tem um jovem que ficou. Quando nós debatemos sucessão rural, aqui está um caminho, além de outros, como pode ser o acesso à terra, enfim, tantas outras coisas. E quando eu falo de acesso à terra, eu preciso mencionar aqui a presença do Vulmar Leite, que foi coordenador do Banco da Terra, programa que lá iniciou, depois veio o crédito fundiário, que é uma outra política importante pública para nós termos pessoas no meio rural. Porque o campo, na nossa visão, se faz com gente. E o campo e a agricultura familiar também é uma forma de vida que a pessoa escolhe. Não é só pura e simplesmente pelo econômico, também o econômico, porque ninguém vai ficar lá também se não tiver um retorno de renda, mas também é um modelo de vida que as pessoas optam em fazer. Eu quero aqui passar em seguida uma outra questão, estou tendo problemas aqui, sobre as legislações de inspeção. E eu não vou aqui, e talvez eu me torne um pouco contraditório com quem me antecedeu antes aqui, mas eu preciso fazer algumas ponderações.
primeiro lugar, nós temos vários sistemas de legislação para a inspeção. Acredito que todos importantes. Mas, ao mesmo tempo, também eu queria fazer, de uma forma provocativa, aqui uma colocação. Muitas vezes, o excesso de sistemas pode atrapalhar a vida, não da grande agroindústria. Isso não tem problema. Seja qual for o nome dela. Mas, em muitos momentos, às vezes, nós temos confusão. Às vezes, inclusive, em muitos municípios, eu vejo o Ismael aqui da FAMURS, nós temos problemas, inclusive, na interpretação e na aplicação dessas regras. Não foi uma vez que nós tivemos relatos de pessoas que dizem o seguinte: tenho a minha agroindústria, estou querendo legalizar ela. Chegou uma pessoa, tinha 10, 12 itens. Depois chegou um outro, tinha mais 3, tinha 15, e assim por diante. E muitas vezes o técnico da inspeção, o veterinário, ele mesmo fica numa saia justa de como proceder. Com excesso de excesso de algumas questões escritas redundantes e, às vezes, inclusive conflitantes, sobre a questão da legislação e inspeção. Eu não estou fazendo aqui uma apologia, uma colocação de que não se deve ter regras. Muito pelo contrário. Agora, nós temos que tentar desburocratizar ao máximo isto que precisa ser cumprido pelo agricultor, sem nunca nós termos e não perdermos o básico. O que é o básico, na nossa opinião? Boas práticas de produção, sanidade e a origem segura da onde vem a matéria-prima. Estes 3 preceitos atendidos, na nossa visão, como agricultor, hoje político, deputado, como quem passou pela FETAG e tem acompanhado o trabalho de entidades e agricultores, agroindústrias, enfim, nossa visão é que nós precisamos focar principalmente nestes 3 aspectos e tentar, do que já existe legislação, sim fazer algumas adequações que possam minimizar questões burocráticas e que às vezes atrapalham, e eu preciso dizer porque, já indo para a próxima lâmina, nós coordenamos, e antes de finalizar a minha fala, eu quero colocar alguns aspectos aqui nesse sentido. Nós coordenamos por 4 meses uma subcomissão que analisou essas legislações, fomos a mais de 8 reuniões, audiências públicas no estado todo, conversar com pessoas que atuam com agroindústrias, agricultores que fazem feiras, com a participação da FAMURS, da Emater, de entidades dos mais diversos, analisando algumas questões. E o objetivo foi discutir para apresentar uma sugestão de alteração ou adrogação da legislação. Este foi o objetivo da subcomissão. Origem, inclusive, provocada pelo Ministério Público. E eu não estou aqui para dizer que o Ministério Público fez um desserviço. Não. Ele alertou para questões e que nós precisamos internalizar e discutir. E aqui foi dito, já por quem me antecedeu anteriormente, que leis têm que ser cumpridas. E eu concordo. Penso, sim, que elas devem ser cumpridas quando elas existem. Mas também, quando, em algum momento, isto entravar toda uma sistemática de produção, ela pode ser rediscutida. E é este o aspecto que nós estamos trabalhando nesta questão da nossa subcomissão. Algumas conclusões e recomendações, talvez polêmico mais uma vez, algumas coisas que eu vou falar agora. A revisão da legislação de forma que se possa padronizar os procedimentos de instalações, filtração e inspeção de agroindústrias de produção artesanal e agroindústria familiar. Não, gente, não tem como nós termos a base e o conceito sobre a agroindustrialização de produtos da mesma forma quando nós temos uma agroindústria, um grande complexo industrial que produz toneladas e toneladas de produto por dia. Comparativamente, nós temos que ter uma diferença para aquele que produz uma vez por semana a sua própria matéria-prima e agroindustrializa ela. Nós precisamos encontrar um formato, inclusive no conceito. E nisto nós temos tido alguns depoimentos muito importantes. Quando trabalhamos este tema, discutindo com pessoas nas regiões. Nós todos, do meio rural, do meio acadêmico e também da extensão rural, temos focado muitas vezes na seguinte frase: os saberes e os sabores do campo.
Isto tem uma origem muito antes do primeiro RISPOA, CISPOA, ou o que foi escrito sobre agroindustrialização. Nós temos conhecimento acumulado, tradicional, de alguns segmentos que, com certeza, precisam também ser mais elucidados nas atuais legislações. É isto que é o objetivo do que nós estamos tentando trabalhar. E, para tanto, eu quero citar um exemplo aqui. Um agricultor do município de Pinhal Grande, vou dar um exemplo prático. Quando estivemos lá fazendo uma reunião, nos colocou o seguinte: eu faço salame. A receita do meu salame vem do meu bisavô, de origem italiana, que veio da Itália e tudo mais. Quando ele pegou esta receita do salame e começou a encaminhar os papéis, quando ele trouxe a receita, o pessoal disse o seguinte: você tem que fazer isso no prédio, adequar isso, mais aquilo. E a tua receita do salame está faltando um componente que é um tipo de conservante. Sabe o que esse agricultor fez? Ele não foi mais adiante em nenhum passo. Porque aquilo de conhecimento acumulado daquela receita, se colocar o conservante, não funciona. Certo? É isto que eu estou aqui colocando como uma questão que nós precisamos elucidar para que possamos ter regras de inspeção sanitárias, preservem sim o consumidor, o alimento, a qualidade e tudo mais. Mas tem algumas coisas que nós precisamos rediscutir e adequar. Da mesma forma, um outro exemplo. Durante a Expo Inter de 2017, e aqui está o secretário adjunto Iberê, uma agroindústria do município de Tupanciretã foi premiada com o melhor salame do estado do Rio Grande do Sul na Expo Inter. Por ele ter o serviço de inspeção municipal, na segunda-feira após a Expo Inter, ele só pode vender em Tupanciretã. Precisamos também, neste aspecto, olhar isto, para que nós não tenhamos estas barreiras de papéis. Analisado as questões de boas práticas, qualidade e sanidade, nós precisamos avançar. Alguém de vocês pode me perguntar, mas como é para fazer isso? Eu não tenho receita pronta, mas nós estamos trabalhando numa subcomissão e temos várias sugestões para avançar nesse sentido. Tá? Permitir que as empresas inseridas no Programa Estadual de Indústria Familiar, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, pela Emater, possam também ter um trânsito mais livre entre as feiras dos municípios. Por que não trabalharmos nesta linha um pouco mais forte? Inclusive, eu quero aqui, e preciso fazer isso porque é justo, dizer do quanto o trabalho da Emater, da extensão no Estado do Rio Grande do Sul, eu quero fazer isso me referindo aqui ao Arnaldo José Basso, está presente aqui na plateia, coordenador do Centro de Treinamento de Nova Petrópolis, o trabalho que a Emater tem feito na questão de auxiliar agricultores e agricultoras familiares no seu trabalho, no sentido de serem empreendedores, agricultores familiares com a agroindústria melhorando a sua renda. Nós precisamos valorizar mais isto que as pessoas fazem. O conhecimento adquirido muitas vezes que uma extensão rural leva lá num curso. Eu cheguei a dizer um tempo atrás, e quem for da inspeção sanitária vai dizer que eu estou totalmente equivocado. Eu cheguei a dizer para alguns lugares já o seguinte: o primeiro papel ou comprovação de que uma pessoa teria que ter para poder concretizar o seu projeto de indústria familiar deveria ser o certificado do curso de boas práticas feito pela Emater ou por outras instituições. Começar por aí. E tem mais itens também. Eu faço isso porque eu penso que nós temos que reconhecer e valorizar aquilo que pessoas e organizações fazem. Da mesma forma, cumprimentar aqui o diretor Adriano, do Colégio Agrícola Bom Pastor, que trouxe uma turma de alunos aqui hoje, que faz um trabalho excelente em parceria com a Emater. E secretário Lucas, parabéns pelo nosso município de Nova Petrópolis, ser mais um dos que tem o serviço de inspeção agora também lá para fazer os seus trabalhos. Readequação da legislação sanitária no Estado é o tema que nós estamos apresentando. Inclusive surgiu, Iberê, este tema aqui. Transferir o sistema de fiscalização e inspeção de agroindústrias familiares para a Secretaria do Desenvolvimento Rural. É lá, talvez, um espaço
não estou afirmando nada, mas foi uma sugestão que veio, e eu penso que uma das coisas mais importantes, de tantas que talvez faltem no nosso Estado, nas estruturas públicas, mas nós temos uma que é importante referenciar. A Secretaria do Desenvolvimento Rural, como uma secretaria, com a Emater, com todos os seus programas junto, faz a diferença quando nós falamos de agricultura familiar, dos desafios e das oportunidades. É ali que nós temos estruturas que podem colaborar. E criar um novo conceito, que eu já falei antes. Nós precisamos de discutir conceito. Eu não posso concordar que tenhamos aprovado já quase um ano a lei do queijo serrano, do produto, e por questões de regulamentação, até hoje nenhum agricultor, Charles, conseguiu fazer o queijo serrano amparado nessa legislação. Portanto, pessoal, eu vou encerrando por aqui, um pouco provocativo, talvez, contrariando algumas questões, mas eu penso que no debate dos desafios que temos na questão da comercialização dos produtos da agricultura familiar, das oportunidades, talvez a nossa fala aqui possa colaborar um pouco. Eu não sou palestrante, não tenho essa intenção, e, por encerrar, eu quero dizer o seguinte a todos. Eu acredito no que eu faço, e tenho a convicção de que a grande maioria do que está aqui, por dedicar um dia inteiro a este seminário, também acredita no que faz. E isso talvez seja o preceito, principal para nós avançarmos em algumas coisas. Iria afirmar aqui que no ano que vem, se pudermos, ou daqui a um tempo, quando houver um novo seminário, nós lá pelo trabalho das nossas comissões de frentes parlamentares, colaborar com o SENJ ou demais instituições para que nós possamos trazer mais pessoas ainda. Eu não estou reclamando do público, muito pelo contrário. Penso que as pessoas que no dia a dia, sejam agricultores, dirigentes de entidades, também possam vir a estar aqui e enriquecer junto com nós que estamos aqui este debate. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Elton Weber, que trouxe aqui seu ponto de vista como agricultor, como liderança sindical e agora como parlamentar.